Olá, eu sou Bianca Ferreira, e você está no canal Locra, um canal onde histórias sombrias, fantásticas e imersivas ganham voz. Hoje, eu te convido a entrar em um mundo onde o vento carrega o cheiro de sangue e magia, onde monstros espreitam nas sombras, e os homens, tomados pela ganância, se tornam ainda mais cruéis que as criaturas que temem. Nesse lugar, frio, belo e impiedoso, caminha um homem de olhos violetas e alma cansada. Um caçador, que não busca glória, mas equilíbrio entre o que vive e o que foi amaldiçoado. Séculos se passaram. Impérios ruíram. E ele ainda está aqui. Seu nome é Kael, o caçador imortal. Essa é a sua história. Uma história de destino, perda, e do preço de ser diferente. Prepare-se. A história começa agora. Uma boa história para você e um abraço. Capítulo 4. Predador. O ar de Tóquio à noite era um paradoxo inquietante. As luzes dos prédios cintilavam como estrelas artificiais, pontilhando o horizonte com uma beleza fria e impessoal. Carros passavam em cadência constante, e o som distante do metrô se misturava ao zumbido da eletricidade nos postes. Beatrice sentia o peso do mundo sobre os ombros enquanto caminhava para casa. As batidas de seus sapatos contra o asfalto eram metódicas, um ritmo que, por ora, a fazia sentir-se segura. A dor em sua cabeça latejava de forma incômoda. O dia havia sido brutal. A reunião com Ryo Tanaka havia drenado cada fragmento de energia de seu corpo. Foco, disse a si mesma, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Estava cansada, mas sabia que não podia baixar a guarda. O frio de outono atravessava o tecido do casaco, mordendo sua pele. Seu cabelo ruivo refletia a luz das lâmpadas de LED, destacando-se contra a paleta cinza da cidade. Beatrice prendeu uma mecha rebelde atrás da orelha, tentando ignorar o incômodo. Foi então que ouviu passos. Não os dela. Rápidos. Leves. O som foi suficiente para acelerar seu coração. Não era comum ouvir alguém seguindo tão de perto, especialmente àquela hora. Suas mãos apertaram as alças da bolsa, e ela virou o rosto para olhar por sobre o ombro. Nada. A rua parecia vazia, mas agora o frio parecia mais cortante. Engoliu em seco e acelerou o passo. A sensação de estar sendo observada fazia seus músculos ficarem rígidos, cada passo mais forte que o anterior. Só paranoia, murmurou, tentando convencer a si mesma. A voz saiu mais baixa do que pretendia. Calma, Beatrice. Não é nada. Mas o som não parou. Mais próximo. O ritmo de passos alheios se descompassou do dela. Agora não era apenas um eco, mas uma presença real. Seu coração bateu com mais força, o peito apertado em uma mistura de medo e pressão. Sua mente pedia para correr, mas suas pernas estavam presas na dúvida. Foi então que algo passou pelo canto de sua visão periférica. Uma sombra baixa e ágil, rápida demais para ser humana. Ela se virou bruscamente, o olhar vasculhando o beco estreito entre os prédios. Seus olhos azuis perscrutaram cada canto, mas não havia nada ali. Não um som, não uma forma. Só pode ser brincadeira, disse, tentando colocar firmeza na voz. O nervosismo atravessava sua fala, transformando-a em um sussurro trêmulo. Se for você, Kael, juro que eu... A frase morreu em sua boca. Do beco ao lado, duas figuras emergiram. Lentamente. Como se tivessem todo o tempo do mundo. Ambos usavam ternos impecáveis, negros como a noite, e cada movimento deles parecia cuidadosamente coreografado. Eles eram um contraste gritante com a pressa de Beatrice. Os sorrisos largos em seus rostos eram grotescos, moldados por uma malícia que apenas aqueles que estão acostumados com o medo dos outros podem exibir. Um deles, mais alto e com uma cicatriz que cortava a sobrancelha, puxou uma faca de forma lenta, quase teatral. Ei, garotinha, disse o homem da cicatriz, a voz arrastada, como se mastigasse cada palavra antes de cuspir. Seu companheiro, de cabelo curto e bem penteado, soltou uma risada curta e grave. Beatrice deu um passo para trás, o coração batendo como um tambor. Seus olhos se moveram rápido, medindo as possibilidades. Correr. Mas para onde? A rua estava vazia, e os becos eram armadilhas sem saída. Não precisa disso, disse, tentando soar firme. Não quero confusão. A risada deles ecoou pelo beco. O homem da cicatriz apontou a faca na direção dela, os olhos apertados de diversão cruel. Mas nós queremos, Ruivinha. Só precisamos de uma razão.
Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse processar. O instinto gritou mais alto. Beatriz se girou nos calcanhares e disparou pela rua. Correu com toda a força que suas pernas permitiam. O som de passos pesados e a respiração acelerada dos dois vieram logo atrás. Eles eram rápidos. Muito rápidos. O pânico queimava em seus pulmões, mas ela não parou. Suas mãos tremiam enquanto tentava puxar o celular do bolso. Uma chance. Uma única chance. Seus dedos finalmente sentiram o frio do metal. Mas foi tarde demais. Algo agarrou seu casaco por trás, puxando-a com força. Ela tropeçou, o corpo sendo jogado contra a parede com brutalidade. O impacto fez o ar escapar de seus pulmões, e a dor explodiu em suas costelas. Tossindo, ela tentou se levantar, mas a sombra implacável de uma bota pisou em seu ombro, forçando-a para baixo. O homem da cicatriz inclinou-se, o rosto perto demais do dela. Seus olhos eram duas fendas frias, destilando desprezo. Vamos conversar, Ruivinha, disse ele, o tom quase gentil, mas carregado de veneno. Ou prefere continuar correndo? Beatriz se fechou os olhos por um instante. Não havia escapatória, e ela sabia disso. Sua respiração vinha em arfadas curtas, e as pupilas dilatadas refletiam o pânico crescente. Quando o homem levou a mão para a gola de sua blusa, um assobio cortou o ar. Longo, agudo, o tipo de som que faz até um cachorro hesitar. Os dois homens pararam, virando-se ao mesmo tempo na direção de onde o som veio. Kael estava a 3 metros de distância. Nenhum movimento brusco, nenhum sinal de pressa. Apenas ali, presente. A luz fraca da rua iluminava parcialmente seu rosto, destacando os olhos azul-violeta faiscando com a luz, como o fogo que queima no fundo de um poço. Sua mão direita pairava levemente afastada do corpo, os dedos tamborilando o ar com o ritmo de uma música invisível. Não disse nada. Isso não é o que você pensa, disse o homem da cicatriz, erguendo a faca com um sorriso torto que exalava desespero e audácia. Só estávamos conversando aqui, então vê se não se mete, arrombado. Kael não respondeu de imediato. Sua expressão não mudou, mas algo em sua presença pareceu pesar mais. O ar ao redor dele ficou denso, como se uma tempestade estivesse à beira de se formar. Sua respiração era calma, controlada. Não havia ódio em seu rosto, mas a raiva estava lá. Silenciosa, afiada, pronta para cortar. Num instante, Kael se moveu. Ele não correu. Ele explodiu. O primeiro homem nem viu o soco chegando. O punho de Kael atingiu o nariz dele com um estalo seco que ecoou no beco. O impacto jogou o homem para trás, sangue espirrando de forma errática, pintando o chão e a parede. Antes que ele pudesse cair, Kael o agarrou pelo pulso e torceu. O grito do homem foi curto e estridente, abafado pelo tilintar da faca batendo no chão. O segundo homem não hesitou. Ele era maior, mais forte, e seu instinto foi atacar. Avançou com um grunhido, o punho vindo de cima, mirando a cabeça de Kael. Mas Kael já estava se movendo. Ele inclinou o corpo para o lado, o golpe cortando o ar onde sua cabeça estava. Aproveitando o desequilíbrio do adversário, agarrou a gola dele com ambas as mãos e puxou com força. O homem veio para frente, e o joelho de Kael subiu rápido, encontrando o estômago exposto. O homem maior dobrou-se, cuspindo saliva e bile. Seus joelhos falharam, e ele caiu para frente, mas Kael não terminou. Em um movimento fluido, abaixou-se, pegou a faca do chão e, com uma rotação precisa do corpo, cravou a lâmina no pescoço do homem. O corte foi limpo, a precisão de um caçador acostumado a lidar com monstros de verdade. O homem endureceu, os olhos arregalados fixos no vazio, e então caiu de joelhos antes de tombar de lado. Um suspiro final escapou de sua boca aberta. Kael levantou o olhar. O primeiro homem, agora de costas contra a parede, olhava para Kael como se estivesse vendo um pesadelo tomar forma humana. Seus lábios tremiam, e as palavras saíram em soluços desesperados. Por favor, eu não quero morrer. Ele se encolheu, as mãos levantadas em sinal de rendição, o rosto coberto de sangue, os olhos pulando entre o corpo do amigo morto e o homem que se aproximava. Kael não disse nada. Ele deu 2 passos para a frente, cada um ecoando no silêncio do beco. Não correu, não mostrou pressa. Seu olhar não tinha piedade, apenas a resolução de quem vê o mundo como ele é e faz o que é necessário. Fuja, disse Kael. Sua voz era grave e lenta,
como o rolar de um trovão ao longe. O homem menor não esperou um segundo convite. Ele se levantou e correu, tropeçando, chutando latas e caindo uma vez antes de se erguer de novo. O som dos passos se afastou rapidamente, os gritos de terror desaparecendo na escuridão. O silêncio voltou. Kael se abaixou, limpou a faca na camisa do homem morto e a prendeu no cinto. O cheiro de ferro e sangue era mais forte agora, misturando-se ao ar úmido do beco. Beatrice observou cada movimento dele. Seus olhos estavam arregalados, a respiração ainda ofegante, mas agora havia algo a mais lá. Confusão. Gratidão. Talvez um pouco de medo. Por quê? Ela perguntou, a voz rouca, como se as palavras tivessem sido arranhadas ao sair. Kael parou. Seus olhos azul-violeta encontraram os dela, frios e letais, mas sinceros. Inclinou a cabeça de leve e falou como se estivesse apenas afirmando um fato. Porque monstros merecem morrer, disse ele, virando o rosto para o canto do beco, onde uma nova sombra se movia. Ele estreitou os olhos. Não acabou. Foi então que ela o ouviu. Um grito gutural rasgou o silêncio, ecoando pelas vielas como o bramido de um animal enjaulado. O som reverberou dentro de seu peito, gelando-a por completo. Do outro lado da rua, uma figura saiu das sombras. Alta e magra demais para ser humana. O rosto era uma máscara de desespero e fúria, os olhos brilhando com um amarelo febril. Músculos rígidos e pele cinzenta e retorcida cobriam o corpo esquelético, como se o próprio tempo tivesse esculpido cada detalhe grotesco. O coração de Beatrice acelerou, o pânico subindo como uma maré alta. Ela deu um passo para trás, a respiração curta e entrecortada. Cada instinto gritava para que corresse, mas as pernas não obedeceram. Atrás de mim, disse Kael com uma voz calma, mas cortante como lâmina. O sobretudo negro parecia ter vida própria, ondulando ao seu redor. Em um movimento fluido, a vestimenta se dividiu em duas lâminas. Uma era longa e de metal escuro, enquanto a outra, mais curta, reluzia com o brilho prateado de uma pedra de lua. Beatrice recuou, os joelhos tremendo, mas não conseguiu tirar os olhos dele. Kael não hesitou. Seu olhar não desviou da criatura por um instante sequer. Fique parada, ele disse, e sua voz era um comando, não um pedido. A criatura soltou um rugido, mais alto desta vez, e disparou na direção deles. As mãos eram garras esqueléticas, os movimentos, violentos e imprevisíveis. Mas Kael já estava em movimento. Ele se esquivou para o lado com uma graça sobrenatural. A lâmina prateada cortou o ar e um baque seco ecoou quando o metal encontrou a carne. Um grito dilacerante escapou da criatura. O sangue que jorrou era denso e negro, deixando um rastro viscoso no asfalto. Ela cambaleou para trás, emitindo uma risada histérica, os olhos agora fixos em Kael. O que é isso? A voz de Beatrice era um sussurro trêmulo, mal acreditando que havia saído de sua própria boca. Uma bruxa, disse Kael, os olhos ainda focados na criatura. Ou o que restou dela. Beatrice sentiu um calafrio percorrer a espinha. As palavras de Kael a atingiram como um soco. Bruxas. Como nos contos de terror que ouvia quando criança, mas essa estava diante dela. Real. Selvagem. Irrefriável. Ela vai fugir, disse Kael, o corpo tímido de tensão. Se vier para cima, não deixe que te toque. O som de metal raspando o concreto encheu o ar, e Beatrice deu um passo para trás involuntário. A bruxa riu outra vez, um som que parecia vir de várias vozes ao mesmo tempo. O ar ao redor dela parecia ondular, como se o mundo estivesse sendo distorcido. A bruxa se moveu de repente. Não para Kael, mas para Beatrice. O mundo desacelerou. Beatrice viu os olhos amarelos vindo em sua direção e seu corpo congelou. Quis gritar, mas a voz ficou presa na garganta. Tudo o que conseguiu foi fechar os olhos e esperar o impacto. Mas ele nunca veio. Houve um som agudo de carne perfurada, um estalo surdo e algo quente respingando em seu rosto. Quando abriu os olhos, Kael estava diante dela, o corpo rígido e a lâmina prateada cravada no peito da criatura. Os olhos amarelos perderam o brilho, em um último suspiro, a criatura desmoronou. Sua pele e carne se desfizeram em poeira negra que flutuou no ar por um instante antes de ser levada pelo vento. Beatrice piscou, atordoada. O peito subia e descia como se tivesse acabado de correr uma maratona. Sua mente tentava processar o que tinha acabado de ver, mas as palavras não vinham.
Você está bem? A voz de Kael foi firme, mas não fria. Ela assentiu, embora soubesse que era uma mentira. Isso, é sempre assim? Perguntou, sem saber de onde tinha tirado forças para falar. Kael puxou a espada do corpo que não existia mais e o metal brilhou antes de voltar a se fundir ao seu sobretudo. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, passou por ela, os olhos acompanhando o rastro de sangue no asfalto. Sim, disse por fim. Ela queria fazer mais perguntas, mas uma em especial escapou antes que pudesse se conter. Por que ela me atacou? Kael parou, o olhar sério sobre o dela. Por um momento, algo passou por seus olhos, cansaço, talvez, ou algo mais profundo. A marca, disse ele, as palavras soando como um veredicto. Elas sempre encontram os marcados. Mas teve algo mais. A rua estava mergulhada em um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo som distante de pneus no asfalto molhado e o zumbido baixo de um poste de luz piscando. Beatrice sentia o frio do concreto sob os sapatos e o cheiro metálico de sangue pairava no ar como uma presença invisível, mas sufocante. Vá para casa, Beatrice. Kael disse, sem sequer olhar para Beatrice, os olhos fixos no rastro de sangue que manchava o chão à sua frente. Eu tenho trabalho a fazer. Antes que ela pudesse responder, ele desapareceu seguindo o rastro de sangue deixado pelo homem, a escuridão da rua engolindo sua silhueta com uma naturalidade quase sobrenatural. Beatrice ficou lá, congelada, o coração martelando no peito como se quisesse sair. Ela olhou ao redor, procurando algo que a ancorasse à realidade. Não havia nada além de silêncio e o cheiro metálico do sangue no ar. Que porra, Kael, murmurou, mais para si mesma do que para ele. O som de sua própria voz a fez estremecer, como se tivesse acordado de um pesadelo. O eco devolveu suas palavras. Ela olhou para o rastro de sangue, um vermelho escuro que parecia quase preto sob as luzes amareladas. As mãos dela ainda tremiam quando enfiou-as nos bolsos do casaco, tentando inutilmente esconder a vulnerabilidade. Atrás dela, uma motocicleta rugiu ao longe, e por um instante ela pensou que ele havia voltado. Que ele não poderia simplesmente desaparecer depois de algo assim. Mas era apenas o som de Tóquio, inquieta mesmo nas ruas mais desertas. O alívio que ela deveria sentir não veio. Kael sempre fazia isso. Ele chegava do nada e depois evaporava da mesma forma, deixando para trás apenas caos e perguntas sem resposta. Mas desta vez havia sido diferente. Sem perceber, começou a andar. Os passos ecoavam no silêncio, e o peso daquela noite parecia maior a cada segundo. A lua cheia pairava alta sobre Tóquio, banhando a cidade com uma luz prateada que parecia indiferente ao que acontecia sob sua vigília. A fachada de concreto do prédio era simples, mas as janelas escuras escondiam segredos que pulsavam como um coração doente. Kael caminhava em direção ao edifício com passos silenciosos, mas firmes. O sobretudo preto parecia absorver a pouca luz ao redor, e seus olhos, azul-violeta, intensos como tempestades, varriam o ambiente com uma tensão que era ao mesmo tempo calma e feroz. No interior do prédio, o homem que havia fugido, nariz quebrado, o sangue seco manchando sua camisa, tropeçava apressado até a sala do chefe. Ele mal conseguia pensar direito. A dor pulsava em seu rosto, mas o vazio em sua mente era ainda mais perturbador. Porque ele estava machucado. Porque suas pernas tremiam como se tivessem sido mergulhadas em gelo. Ele não sabia. Ao entrar, o chefe, um homem robusto com uma cicatriz que atravessava o lado direito do rosto, ergueu os olhos de sua bebida. As tatuagens intricadas cobrindo seus braços contavam histórias de poder, de lealdade, mas também de sangue. Ele franziu o senho ao ver seu subordinado naquele estado lastimável. O que aconteceu com você? Perguntou, com um tom que oscilava entre irritação e desconfiança. O homem tentou responder, mas não havia palavras. Apenas um vazio. Ele abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água, os olhos arregalados de confusão. O chefe bufou, levantando-se. O movimento era lento, mas carregado de ameaça. Antes que pudesse pressionar mais, o som de passos ecoou pelo corredor. Lentamente, com uma calma que parecia zombar do frenesi ao redor, Kael entrou na sala. O brilho artificial das luzes fluorescentes delineava seus traços angulosos. Seus olhos fixaram-se no chefe, mas sua expressão era ilegível. A faca presa ao cinto, ainda com vestígios do sangue de outro homem, reluziu por um instante. Não quero lutar, disse Kael, sua voz baixa e controlada,
mas carregada de intenção. Quero informações. A sala ficou em silêncio por um momento. O chefe riu, um som curto e sem alegria. Os outros homens na sala trocaram olhares, alguns puxando facas, outros apenas observando Kael como se ele fosse um animal exótico. Você entra aqui sozinho, depois de machucar um dos meus, e espera que conversemos, disse o chefe, inclinando a cabeça para o lado como se tentasse entender a situação. Você tem coragem, eu dou isso a você. Kael suspirou, inclinando a cabeça levemente para baixo. Ele sabia onde isso ia terminar, mas parte de si sempre tentava. Havia uma esperança, mesmo que fúteis. Vocês acham que coragem é entrar num beco com uma mulher sozinha, disse Kael, sua voz ganhando um peso frio. Isso não é coragem. Isso é fraqueza mascarada de poder. A tensão explodiu. O primeiro homem que investiu em Kael não teve tempo de entender o erro que cometeu. O movimento de Kael foi limpo, calculado. Ele girou o corpo e cravou o cotovelo na garganta do homem, esmagando sua traqueia com a precisão de um predador. O corpo caiu no chão com um baque seco, e o caos se instaurou. Os outros homens partiram para cima dele. Facas, bastões, punhos. Tudo parecia se mover em câmera lenta para Kael. Ele desviava, atacava, recuava com uma eficiência quase sobrenatural. Cada golpe era decisivo, cada movimento feito para incapacitar ou matar. O cheiro de sangue logo tomou conta da sala. Um dos homens tentou fugir, mas Kael o puxou de volta, jogando-o contra a parede com tanta força que o som de ossos quebrando ecoou no ar. Em minutos, a sala estava em silêncio novamente, exceto pelos gemidos baixos dos poucos sobreviventes. Kael não matou todos. Deixou 2 vivos, uma mulher de olhar apático, claramente forçada a estar ali, e um tatuador que tremia tanto que não conseguia erguer os olhos. O chefe estava no chão, com sangue escorrendo da boca e das laterais do rosto, mas ainda consciente. Kael se abaixou diante dele, os olhos agora cravados nos do homem com uma intensidade que fez o chefe desviar o olhar. Quem mandou vocês? Perguntou Kael, a voz calma como se estivesse fazendo uma pergunta trivial. O chefe tentou rir, mas acabou cuspindo sangue. Ele não respondeu. Kael suspirou e se levantou. Ele sabia o que precisava fazer. Deu alguns passos para trás, posicionando-se de modo que o homem precisasse virar o rosto para segui-lo com os olhos. Vire-se, ordenou, o tom sutilmente carregado de comando. O chefe hesitou, mas o medo fez com que obedecesse. Assim que ele virou as costas, um vazio atravessou sua mente. Quando olhou novamente para Kael, seus olhos estavam confusos. Ele piscou, olhando ao redor, e viu os corpos mutilados de seus homens. Sua respiração acelerou, o desespero crescendo em ondas. O que aconteceu aqui? Perguntou, a voz tremendo. Kael repetiu o processo 2 vezes, tentando extrair informações do homem. Mas na terceira tentativa, quando o chefe finalmente começou a falar, um grito de dor cortou o ar. O corpo do homem começou a derreter, a pele se liquefazendo em um grotesco espetáculo de magia sombria. Kael deu um passo para trás, observando com uma mistura de nojo e frustração. O feitiço de silêncio era poderoso. Quem quer que estivesse por trás disso sabia como proteger seus segredos. Mais uma noite perdida, murmurou Kael, antes de virar-se para sair. Atrás dele, a mulher e o tatuador permaneceram em silêncio, suas presenças esquecidas por enquanto. O ar da noite o recebeu novamente, frio e indiferente. Kael puxou o casaco ao redor do corpo e desapareceu na escuridão, mais um fantasma entre as sombras de Tóquio. Horas depois, o cheiro de especiarias e carne grelhada preenchia o ar. O lugar era quente, aconchegante, mas também vibrava com uma energia peculiar que nenhum humano comum seria capaz de compreender. Criaturas de toda parte ocupavam as mesas de madeira rústica. Vampiros de pele pálida conversavam com lobisomens de olhos brilhantes. Uma banshee elegante ria suavemente ao fundo, enquanto um djinn servia uma sobremesa envolta em chamas dançarinas. Kael estava em sua mesa de sempre, perto do janelão que oferecia uma vista parcial da cidade. Ele encarava o sanduíche de carne de dragão, suculento, aromático e coberto de molhos que soltavam pequenas nuvens de vapor, como se fosse apenas mais uma obrigação na longa lista de missões do dia. Ao lado, uma taça de cerveja colonial caseira repousava, deixando um rastro de espuma dourada pela borda. Não é todo dia que vejo você tão pensativo, Kael, disse Yuki, o dono do lugar,
com um sorriso felino estampado no rosto. Ele estava sentado sobre a mesa, confortável como todo gato que se preze, segurando um cachimbo verde entalhado à mão. A fumaça avermelhada que saía dele serpenteava no ar, formando pequenos símbolos que brilhavam antes de desaparecer. Deixe-me adivinhar, problemas com uma súcubo? Ou perdeu outra aposta para o Crowley? Kael ergueu os olhos de sua bebida e limpou a espuma do lábio inferior com o polegar. Sua expressão era de pedra, mas o olhar entregava o caos interno. Arapuca, ele respondeu, a voz grave e firme como uma lâmina sendo afiada. Pegou a taça e tomou um longo gole. Mas o mais irritante não foram os idiotas que eu tive que enfrentar. Foi o feitiço de silêncio. Yuki inclinou levemente a cabeça, os olhos brilhando com curiosidade aguçada. O cachimbo balçou entre seus dentes enquanto ele tragava mais uma vez. Feitiço de silêncio. É? Isso tem assinatura de gente graúda. Quem você irritou desta vez? Por favor, não me diga que foi outro dos príncipes do inferno. Um só já dá dor de cabeça o suficiente. Kael deu uma risada curta e seca, mas não havia humor nela. Ele cortou um pedaço do sanduíche e o mastigou lentamente, saboreando o gosto defumado e picante da carne de dragão. Para qualquer outra pessoa, seria um manjar dos deuses. Para Kael, era apenas energia. Bandidos de segunda, disse ele, depois de engolir. Tentando ser yakuza, mas com menos cérebro e mais vontade de morrer cedo. O problema é que estavam ligados a algo maior. Algo que eu quase descobri, mas o maldito feitiço de silêncio lhe que fez o único homem que sabia de alguma coisa. Clássico. Yuki revirou os olhos e soltou outra baforada de fumaça, desta vez em forma de um círculo perfeito. Esses grandões adoram cortar as pontas soltas com essas porcarias arcanas. Suponho que agora você esteja sem pistas, certo? Kael recostou-se na cadeira, os olhos fixos em um ponto qualquer no teto. Havia um brilho gelado em suas íris, uma intensidade que parecia mais forte a cada palavra. Sim e não. Quem quer que esteja por trás disso subestimou o alcance da maldição que carrego. Eu deixei algumas pistas para mim mesmo. Ele bateu o dedo na própria cabeça. Marcas que qualquer um esqueceria, menos eu. Eu vou encontrar esse covil, Yuki. Questão de tempo. Nesse momento, Albion atravessou o restaurante como uma lufada de vento. Alta, de cabelos prateados e olhos violeta, ela carregava uma bandeja lotada de pratos exóticos enquanto desviava com habilidade das cadeiras e dos clientes. Seus movimentos eram precisos e elegantes, mas seu olhar era afiado como uma adaga. Se o Jasper gritar mais uma vez, eu juro que deixo ele cozinhando sozinho, resmungou Albion para ninguém em especial, desaparecendo em meio às mesas. Lá do fundo, o grito rouco de Jasper ecoou, seguido por uma praga criativa que fez Yuki sorrir de orelha a orelha. Você é uma criatura obstinada, Kael, disse Yuki, balançando a cauda de forma preguiçosa. Por que não deixa isso de lado por uma noite? Aproveite a comida, a bebida, a companhia. Quando foi a última vez que você simplesmente viveu? Kael soltou uma risada curta, inclinando-se para frente e cruzando os braços sobre a mesa. Você sabe que isso não é uma opção para mim, Yuki. Enquanto houver alguma coisa para caçar, eu nunca vou poder viver. Mas, já que estamos falando disso, ele pegou o sanduíche e deu uma mordida generosa. Eu prometo aproveitar este aqui. Yuki ronronou em satisfação, pulando da mesa com a leveza de um pênalti certeiro. Isso já é alguma coisa, disse ele, caminhando pela borda da mesa antes de pular no chão. E lembre-se, as melhores pistas aparecem quando você está distraído. Quem sabe não estão na próxima mordida desse sanduíche. Kael observou Yuki desaparecer entre as mesas e suspirou, encarando a taça de cerveja mais uma vez. O mundo ao redor fervilhava, barulhento e vivo. Mesmo em meio ao caos, ele parecia pertencer àquele espaço. Ainda que por um breve momento. Kael balançou a cabeça, mas não respondeu. Ele pegou o copo de cerveja novamente, observando a espuma dourada enquanto as vozes ao redor se misturavam em um zumbido constante. A noite ainda era jovem, e ele sabia que o destino tinha mais uma cartada reservada. O restaurante de Yuki nunca havia estado tão barulhento. A banda, um grupo improvisado de criaturas sobrenaturais com talento para o caos melódico, tocava uma música vibrante e pulsante que fazia todos os presentes baterem os pés ou mexerem as cabeças no ritmo. Era uma mistura de jazz e rock, com notas que pareciam dançar no ar como feitiços invisíveis.
A atmosfera estava carregada de energia, e em meio a tudo isso, Kael já havia ultrapassado seu limite de cerveja colonial caseira. Kael observava os copos vazios se acumulando ao lado do enorme prato onde antes repousava o sanduíche de carne de dragão. Seus olhos azul-violeta brilhavam com uma mistura de embriaguez e relaxamento raro. Era evidente que ele havia decidido, ainda que por uma noite, se permitir um pouco de leveza. E, aparentemente, isso significava esquecer quaisquer noções de autocontrole. Yuki observava a cena de sua posição privilegiada no bar, tragando seu cachimbo que exalava fumaça avermelhada. Havia algo entre divertido e exasperado em sua expressão felina. Ele vai mesmo fazer isso? Murmurou Yuki para Albian, que passava apressada com uma bandeja equilibrando copos cheios de uma bebida cintilante. Ficar semi-nu? Provavelmente, respondeu Albian com um suspiro, os olhos violetas brilhando com um misto de diversão e cansaço. Você não devia ter deixado ele passar da terceira cerveja. Ninguém deixa Kael fazer nada, retrucou Yuki, soprando um anel de fumaça. Ele faz o que quer. Eu só observo o espetáculo. Nesse momento, Kael levantou-se, segurando o copo vazio como se fosse um troféu. A banda aumentou o ritmo da música, e ele bateu o copo na mesa com um estrondo que fez algumas criaturas nas mesas vizinhas se virarem. Essa é pra vocês! Exclamou Kael, apontando para a banda com um sorriso torto, claramente embriagado. O vocalista, um ser meio humano meio banshee, deu um grito de incentivo que foi acompanhado por aplausos e risadas. Kael não precisava de mais. Ele puxou o casaco e o jogou na cadeira com um floreio exagerado, revelando uma camisa preta colada ao corpo. Mas isso não foi suficiente. Ele arrancou a camisa em um movimento rápido, jogando-a para o alto, onde ficou presa em uma das lâmpadas pendentes. Oh, pelo amor das estrelas! Murmurou Albian, colocando a bandeja no bar e cruzando os braços. Yuki, porém, apenas soltou uma gargalhada baixa, quase ronronando. Kael subiu em uma das mesas vazias, o que provocou um coro de gritos de incentivo e risadas das outras criaturas no restaurante. Ele começou a mover o corpo no ritmo da música, seus movimentos desajeitados mas surpreendentemente coordenados para alguém que estava claramente embriagado. A cada gesto exagerado, as criaturas ao redor aplaudiam ou assobiavam. Uma ninfa na mesa ao lado atirou uma flor que Kael pegou no ar com uma reverência teatral. Ele a colocou na orelha e deu um giro desajeitado, quase derrubando uma cadeira. Kael, desce da mesa antes que você quebre alguma coisa. Gritou Albian, aproximando-se dele com as mãos nos quadris. Mas o tom dela era mais divertido do que autoritário. Relaxe, Albian. Respondeu Kael, com um sorriso largo. Estou celebrando a vida. E essa cerveja merece uma homenagem. A banda, percebendo a energia da sala, começou a tocar ainda mais alto. O baterista, um troll de pele acinzentada, deu uma batida que fez as paredes tremerem, e Kael ergueu os braços em triunfo. Foi nesse momento que Jasper, o chefe da cozinha, apareceu. Seu avental estava coberto de manchas de molho, e sua expressão era de pura frustração. O que está acontecendo aqui? Gritou ele, apontando para Kael com uma espátula. Esse não é um cabaré. Kael, porém, não se abalou. Ele pulou da mesa, aterrissando com um baque pesado, e caminhou em direção a Jasper, ainda com o sorriso no rosto. Jasper, meu caro amigo, disse Kael, colocando uma mão pesada no ombro do chefe. Você faz a melhor comida de toda Tóquio. Deixe-me dançar em sua homenagem. Eu não preciso de sua dança, preciso que você pague a conta e pare de assustar meus clientes. Rebateu Jasper, mas havia um brilho de diversão em seus olhos que ele não conseguiu esconder. Albian, aproveitando a distração, pegou o casaco de Kael e jogou-o sobre seus ombros. Hora de ir, dançarino. Você já roubou o show por hoje, disse ela, empurrando-o gentilmente em direção à porta. Kael deixou-se conduzir, mas não antes de virar para a banda e levantar a mão em um gesto de agradecimento. Vocês foram fantásticos. Toquem essa música no meu funeral. O restaurante explodiu em risadas enquanto Kael era escoltado para fora, ainda sorrindo. Yuki, de sua posição no bar, observava tudo com os olhos semicerrados, uma expressão satisfeita no rosto. Um show e tanto, murmurou ele, tragando seu cachimbo. Esse Kael nunca decepciona. Kael cambaleava pelas ruas agitadas de Shinjuku, o coração noturno de Tóquio,
onde letreiros de neon e a música alta criavam um mosaico caótico de luz e som. O efeito da cerveja colonial ainda estava forte, e ele riu sozinho enquanto passava por um grupo de turistas que o observavam com curiosidade. Ele estava sem o casaco, apenas com uma camisa mal abotoada, que deixava parte de seu peito exposto ao frio noturno. Suas botas batiam contra o chão de pedra com um ritmo descompassado, mas firme, enquanto ele seguia sem rumo. Foi quando ele parou em frente ao Kabukicho, o famoso distrito de entretenimento de Shinjuku. Aqui, as ruas eram mais estreitas, cheias de bares e clubes com fachadas brilhantes. Um grupo de jovens trolls, facilmente identificáveis por suas peles acinzentadas e chifres curtos, estava reunido perto de um bar decadente. Eles eram altos, fortes e claramente rebeldes, com jaquetas de couro decoradas com piques e correntes. Suas risadas ecoavam pela rua, e Kael notou que um deles estava intimidando um homem humano, que parecia embriagado demais para se defender. Kael parou, inclinando a cabeça enquanto observava a cena. Ele não tinha intenção de se envolver, mas algo na postura agressiva dos trolls o irritou. Talvez fosse o álcool falando, ou talvez fosse o constante incômodo que sua maldição trazia. Um vazio inescapável que ele preenchia ocasionalmente com justiça feita à mão. Ei! Chamou Kael, a voz grave cortando o barulho da rua. Que tal deixarem o cara em paz? Vocês não têm algo melhor para fazer? Os trolls se viraram para ele, suas expressões mudando de diversão para desdém. O maior deles, que tinha um chifre quebrado e uma cicatriz que atravessava o queixo, deu um passo à frente. Ele mediu Kael de cima a baixo, os olhos estreitando-se com desprezo. E quem é você para nos dizer o que fazer, humano? Rosnou o troll, cruzando os braços. Os outros riram, formando um semicírculo ao redor de Kael. Kael deu um sorriso torto, mas algo em seus olhos escureceu. Ele sabia o que estava por vir, mas a raiva latente que sempre acompanhava sua maldição também se agitava. Uma parte dele queria que eles fugissem, mas a outra, a parte que sempre enfrentava as consequências, sabia que isso não aconteceria. Humano? Repetiu ele, dando um passo à frente. Vocês realmente não sabem com quem estão lidando, não é? O troll com o chifre quebrado não respondeu. Em vez disso, ergueu um punho maciço e o lançou na direção de Kael. O golpe foi rápido, mas Kael era mais rápido. Ele desviou com facilidade, agarrando o braço do troll e torcendo com força. O gigante gritou de dor, mas antes que Kael pudesse ir mais longe, os outros avançaram. O beco se transformou em um caos de movimentos e sons. Os trolls eram fortes, mas Kael era mais experiente, e apesar do álcool em seu sangue, seus reflexos permaneciam afiados. Ele esquivava, bloqueava e contra-atacava com precisão, seus golpes acertando pontos estratégicos que faziam os trolls cambalearem. A cada movimento, sua maldição se manifestava de forma sutil. Quando um dos trolls caiu e tentou olhar para ele novamente, o brilho em seus olhos vacilou, e a confusão tomou conta. O troll piscou, como se não conseguisse lembrar por que estava ali ou quem era Kael. Um dos trolls tentou golpeá-lo com uma corrente, mas Kael agarrou o metal no ar, puxando o atacante para perto antes de derrubá-lo com um chute na perna. Outro veio por trás, mas Kael girou, acertando um soco direto no maxilar da criatura, que caiu com um baque seco. Antes que pudessem se reagrupar, o mesmo efeito se espalhava. Os trolls, um a um, hesitavam, esquecendo o motivo da luta. Eles olhavam ao redor, confusos, murmurando entre si, até que o último deles também parou, encarando Kael como se o visse pela primeira vez. A luta terminou antes mesmo que Kael precisasse ir até o fim. Os trolls se afastaram lentamente, murmúrios incompreensíveis escapando de suas bocas. Um por um, eles sumiram na escuridão, deixando Kael sozinho no beco. Ele passou a mão pelos cabelos bagunçados e respirou fundo. O silêncio era quase ensurdecedor. O vazio que vinha depois era sempre o mesmo. Aqueles trolls não lembrariam por que fugiram, nem mesmo que tinham encontrado Kael. Para eles, ele não passava de um borrão em suas memórias. Ainda sentindo a adrenalina da luta, Kael caminhou até a Tokyo Skytree, o prédio mais alto da cidade. O álcool em seu sangue havia diminuído um pouco, mas ele ainda sentia um leve torpor enquanto subia com facilidade pela estrutura, ignorando qualquer caminho convencional. Seus dedos se agarravam ao metal frio, seus pés encontravam apoio onde olhos humanos jamais viriam uma possibilidade. Para ele, escalar o maior símbolo da cidade era quase uma forma de meditação. Quando alcançou o topo,
Parou bem na beirada, equilibrando-se como se o vento forte que soprava dali de cima não tivesse o menor efeito sobre ele. Os olhos azuis, um azul etéreo e gélido, se perderam na vastidão da cidade abaixo de si. As luzes de Tóquio brilhavam como estrelas artificiais, criando um contraste hipnotizante com o céu que começava a clarear. O sol nascia no horizonte, pintando o mundo com tons de laranja e dourado que atravessavam a penumbra da noite. Kael ficou ali por um longo tempo, o vento frio batendo contra seu rosto. Não era o frio que o incomodava, ele havia enfrentado invernos muito piores em seus mais de 1000 anos de existência. O que o incomodava, o que sempre o incomodava, era o vazio. A maldição não dava trégua. Não importava quantas batalhas ele lutasse, não importava quantos olhares de medo, respeito ou ódio ele recebesse. No fim, todos esqueciam. Todos sempre esqueciam. Mais uma noite, sobrevivida, murmurou, quase como se dissesse aquilo pela primeira vez. Sua voz foi levada pelo vento, dispersa no ar. Ele fechou os olhos por um momento, deixando o som do mundo abaixo subir até ele. O zumbido constante da cidade, o barulho de carros, o som de pessoas que nunca saberiam seu nome. Nunca saberiam que ele havia salvado uma delas há apenas uma hora. Kael, ainda escalando o mundo como se pudesse fugir dele, disse uma voz feminina, suave, mas cheia de uma presença imponente. O som era como um sussurro diretamente em sua mente, mas ainda assim parecia tão real quanto o frio que cortava o ar. Ele abriu os olhos de forma rápida, os pelos de sua nuca se eriçando. Virou a cabeça devagar, mas não havia ninguém ali. Quem? Ele se afastou um passo da beirada, os olhos percorrendo o topo da torre. Mas a presença estava lá, ele sabia que estava. O cheiro de flores secas e terra molhada o atingiu, um aroma tão familiar que o fez estremecer. Isso é algum tipo de truque? Truque? A voz riu, mas não havia alegria nela. 1000 anos e você ainda chama isso de truque. Foi assim que você conseguiu sua imortalidade, lembra? Ou você já esqueceu, Kael? O coração dele acelerou, e ele apertou os punhos. Aquela voz. Havia algo nela que cutucava uma memória que ele não sabia que tinha perdido. Um rosto sem forma, uma sensação de calor e tristeza ao mesmo tempo. Eu não. Ele começou a dizer, mas a voz o interrompeu. Você não lembra? Claro que não. Isso é parte da maldição, querido. Para nunca saber o que perdeu, mas sentir o vazio mesmo assim, disse ela com uma ternura cruel. Lembra-se da peste? Da casa que virou sepultura? Da promessa que você fez para salvar aqueles que não podia salvar? As memórias bateram nele como uma onda fria. A casa de pedra, o cheiro de madeira queimada e a febre que roubou sua esposa e filha. Ele se lembrou do desespero, dos gritos abafados e do gosto de ferro na boca. E se lembrou dela, um rosto que agora não conseguia formar completamente em sua mente. Mas ele sabia. Ela estava lá. Não é possível, Kael sussurrou, o olhar varrendo a área ao seu redor. Ele girou completamente, mas não havia nada. Apenas o vento e o som distante de Tóquio abaixo. Não se preocupe, Kael. A voz veio mais distante desta vez, mas ainda assim clara. Eu ainda estou aqui. Sempre estarei. Ele permaneceu parado por um longo momento, o peito subindo e descendo de forma irregular. Ele sabia que não era uma alucinação. Havia algo real ali, algo que ele não conseguia explicar. E, pior, ele sabia que essa voz conhecia a verdade sobre ele. Uma verdade que ele mesmo havia esquecido. Kael sentia o peso das memórias recentes sobre seus ombros enquanto o vento frio cortava sua pele. Ele permanecia de pé no topo da Tokyo Skytree, os olhos fixos no horizonte onde o sol se erguia lentamente, tingindo o mundo em tons de laranja e dourado. O vazio dentro dele parecia se expandir junto com a luz da manhã. Mais um dia, ele murmurou, o tom carregado de cansaço e resignação. O som dos carros e o burburinho da cidade abaixo eram distantes, quase irrelevantes para ele. Até que o som mudou. Algo novo. Algo próximo. O barulho foi suave no início, como o farfalhar de roupas finas tocadas pelo vento. Ele virou a cabeça lentamente, seus olhos violetas fixando-se na figura que surgia do nada, parada a poucos metros à sua frente. Era uma mulher. Parada a poucos metros dele, vestia um vestido branco que flutuava graciosamente, mesmo com o vento forte. Sua silhueta era etérea, quase transparente, mas sua presença era sufocante. Kael estreitou os olhos, tentando ver seu rosto,
mas era como olhar através de vidro embaçado. Ele sabia que ela o encarava. Sentia seus olhos sobre ele como garras invisíveis. Quem é você? Kael perguntou, sua voz firme, mas o coração batendo com uma intensidade que ele não sentia há muito tempo. A figura não respondeu. Em vez disso, inclinou a cabeça levemente, como se o examinasse. Algo nela era desconcertante. Ele já havia visto muitos seres sobrenaturais ao longo dos séculos, mas esta presença tinha algo diferente. Algo antigo. Algo que ele não conseguia nomear. Eu não gosto de jogos, disse Kael, estreitando os olhos. Se tem algo a dizer, diga agora. Um som baixo preencheu o ar, um sussurro que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Era uma voz feminina, suave e inconstante, como o eco de uma canção antiga. Você se lembra, Kael? Perguntou a voz. Você se lembra do que prometeu? Do que perdeu? O coração de Kael vacilou. Suas pupilas dilataram, e ele deu um passo à frente, como se pudesse alcançá-la apenas com isso. Quem é você? Ele gritou, a voz ecoando com mais intensidade do que ele pretendia. A figura ergueu a mão, lenta e graciosamente. Kael recuou um passo, os instintos de sobrevivência disparando. Ele sabia que aquilo não era um movimento qualquer. Ele já havia visto esse gesto antes, durante caças a bruxas mais antigas e poderosas. Era um movimento de controle, uma invocação. Não, disse ele, cerrando os punhos. Não vai acontecer. Mas a mão dela se fechou em um punho delicado no ar. Nesse exato instante, Kael sentiu uma força invisível envolvê-lo, prendendo seus braços e pernas. Ele tentou lutar, mas foi como tentar se libertar de correntes de ferro invisíveis. Ele rangeu os dentes, os músculos de seus braços se flexionando com força brutal, mas era como tentar quebrar correntes feitas de puro ferro. Maldição! Ele rugiu, forçando os pulsos contra a força invisível. Me solta, sua desgraçada. A voz dela voltou, mas dessa vez, não vinha de fora. Ela ecoava dentro da mente dele. Você correu por 1000 anos, Kael. Mas sempre soubemos onde você estava. Que droga você é? Kael rugiu, forçando os pulsos contra a força invisível. Me responda. Ela sorriu. Pela primeira vez, ele viu seus lábios se curvarem em um sorriso lento, cruel e preciso. Nós não seremos caçados como os outros, disse ela, a voz baixa mas afiada como uma lâmina. Seremos os caçadores. E você? Vai pagar por desafiar as leis da natureza. Quem é você, porra? Ele gritou novamente, a veia do pescoço pulsando de ódio, o desespero misturado com raiva pura. A mulher deu um passo à frente. A cidade inteira pareceu segurar o fôlego. Ela ergueu a palma da mão na direção dele. Por um instante, o vento parou, o mundo inteiro ficou em silêncio. A caçada começou. Então, ela empurrou. Kael foi arremessado para trás com uma força titânica. O vento explodiu em seus ouvidos enquanto ele caía. O mundo girava, o céu e a cidade trocando de lugar em uma vertigem interminável. Ele gritou, mas o som foi engolido pelo vento ao seu redor. O frio cortava sua pele, o ar se tornava mais denso conforme a gravidade o puxava para baixo. Não! Ele urrou, tentando estender as mãos para pegar algo, mas não havia nada para segurar. O vento era cruel, brutal, rugindo como uma fera ao redor dele. O impacto foi devastador. Kael colidiu com o telhado de um prédio menor, atravessando metal e concreto. Seu corpo quebrou o chão como uma bala de canhão, rachando o piso abaixo e criando uma cratera. O som de ossos quebrando ecoou alto, seco e perturbador. Uma poça de sangue escuro começou a se espalhar ao redor de seu corpo retorcido. Ele permaneceu lá por um instante, inerte. Mas então, como um boneco de corda sendo puxado para cima, ele arquejou. O corpo começou a se corrigir, o estalar de ossos voltando ao lugar em uma orquestra de horror. Ele grunhiu de dor, seus olhos se abrindo lentamente, injetados de sangue. Desgraçada, ele murmurou, cuspindo um pouco de sangue antes de se sentar com dificuldade. Seu peito subia e descia de forma irregular, e cada respiração parecia uma luta. Ele olhou para as mãos cobertas de sangue e depois para o céu acima. O topo da Tokyo Skitree estava lá, intocado, distante demais para ele ver a figura, mas ele sabia que ela ainda estava ali. Isso foi um erro, ele disse para si mesmo, cuspindo mais uma vez. Um erro grande demais para ela esquecer. Ele se levantou devagar,
o corpo rangendo como uma máquina quebrada que tentava voltar à função. Seus olhos azuis brilharam com uma raiva fria e determinada. Agora você tem minha atenção, sussurrou ele, limpando o sangue de seus lábios com o dorso da mão. Kael acordou com um sobressalto, a cabeça latejando como se tivesse sido atingida por um martelo. Ele piscou algumas vezes, os olhos ajustando-se à luz suave do restaurante de Yuki. Estava deitado, ou melhor, esparramado, sobre uma das mesas, com o casaco servindo de travesseiro improvisado. O cheiro familiar de café fresco e especiarias o envolvia, mas não fazia nada para amenizar a dor em seu crânio. Você mora aqui agora, é isso? A voz de Albian cortou o silêncio como uma lâmina. Ela estava parada ao lado da mesa, segurando uma xícara fumegante de café preto. Seus cabelos prateados brilhavam sob as luzes quentes do restaurante, e os olhos violetas estavam estreitados em um misto de exasperação e divertimento. Kael gemeu, esfregando o rosto com uma das mãos antes de se sentar lentamente. Ele pegou a xícara que Albian estendeu para ele, mas não sem antes lançar um sorriso cansado e provocador. Mora? Claro que sim. Terceiro andar. Vocês nunca perceberam? Respondeu Kael, a voz rouca e ainda carregada de sono. Ele tomou um gole do café, sentindo o líquido quente acalmar momentaneamente sua mente nebulosa. Você é só uma inquilina que adora gritar comigo de manhã. Só no terceiro andar dos meus pesadelos, idiota. Retrucou Albian, o rosto ficando vermelho enquanto cruzava os braços. Mas ela não conseguia esconder o canto da boca que se curvava em um sorriso relutante. Albian bufou, enquanto observava Kael com descrença. Você tem noção de quantas vezes já te encontramos dormindo aqui? Não é um hotel, Kael. Antes que Kael pudesse responder, Jasper apareceu da cozinha. Seu avental estava coberto de manchas de molho, e ele tinha uma colher de pau em uma das mãos. Jasper, com seus olhos semicerrados e andar relaxado, parecia perpetuamente preso entre estar chapado e incrivelmente irritado. Aí, mano, você dormiu aqui de novo? Perguntou Jasper, coçando a cabeça e bocejando. Ele apontou para Kael com a colher como se fosse uma espada. Tô te falando, um dia a Albian vai surtar e te arrastar para fora pelas bolas. Como se eu não tivesse já considerado, murmurou Albian, revirando os olhos. Kael ergueu a xícara de café em um gesto exagerado de saúda. Vocês não entenderiam. A cozinha do Jasper é meu alarme, a gritaria da Albian é meu café da manhã. Por que eu sairia daqui? Porque você está atrapalhando minha vibe, cara, Jasper respondeu, inclinando-se contra a porta da cozinha e girando a colher como se fosse uma baqueta. Mas logo franziu o senho e olhou para a panela atrás dele. Ah, merda! Meu molho! E correu de volta, a colher balançando como uma bandeira de guerra. Yuki, como sempre encostado na caixa registradora e tragando seu cachimbo de fumaça vermelha, soltou um ronronado divertido quanto preguiçoso. O pequeno gato branco, com a mancha preta sobre o olho, observava a cena com um ar de quem estava acostumado a esse tipo de interação. Vocês sabem que ele não vai a lugar nenhum, disse Yuki, soltando um anel de fumaça que flutuou até o teto antes de desaparecer. Kael tem uma certa afinidade com esse lugar. Algo sobre comida boa e companhia insubstituível, eu imagino. Mas você realmente deveria pagar aluguel, Kael. Afinal, você ocupa muito espaço emocional aqui. Kael sorriu, levantando-se da mesa com um pouco mais de dificuldade do que gostaria de admitir. Ele ajeitou o casaco, jogando-o sobre os ombros, e olhou para Albian, Jasper e Yuki. Não acredito que estou ouvindo isso de um gato falante. Kael respondeu, apoiando o queixo na mão enquanto tomava outro gole do café. E, para sua informação, vocês são insubstituíveis mesmo. Vocês são os únicos que ainda lembram que eu existo. Talvez por isso eu goste tanto daqui. O comentário fez o ambiente ficar em silêncio por um instante. Albian desviou o olhar, claramente desconfortável. Jasper gritou algo incompreensível da cozinha sobre seu molho, e Yuki apenas tragou o cachimbo, soltando um anel de fumaça que se dissipou lentamente. Você fala coisas assim e acha que vamos te expulsar? Idiota! Albian finalmente quebrou o silêncio, pegando a xícara vazia da mão de Kael com um gesto abrupto. Da próxima vez que eu te encontrar dormindo aqui, vou jogar água gelada na sua cara. Kael riu, levantando-se com um alongamento exagerado. Ele ajeitou o casaco nos ombros e olhou para os três com um sorriso sincero. Vocês são os melhores. Sério.
Um dia vou retribuir todo o amor. Retribuir? Por favor, comece lavando as mesas. Gritou Albion enquanto ele caminhava em direção à porta. Jasper resmungava algo sobre clientes ingratos enquanto remexia suas panelas, e Yuki apenas observava com um brilho travesso nos olhos. Kael parou na porta por um instante e olhou para eles. Eram um grupo improvável, mas eram dele. E isso, por enquanto, era suficiente. Obrigada por me acompanhar até aqui. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like, segue o canal Locra e compartilha com quem também ama uma boa fantasia sombria. E prepara-se, porque o próximo capítulo pode mudar tudo. Eu sou Bianca Ferreira, e te espero na próxima jornada. Um beijo enorme da tia Bia, e até o próximo episódio.